Olá, eu sou o Adi Habib, estou aqui hoje no estúdio do Advogue TV para conversar com você que está aí do outro lado e bater um papo também com meu amigo Felipe. Felipe é o cara que fica por trás das câmeras, é o cara que faz isso aqui acontecer. E para conversar com você que está aí do outro lado e com o Felipe, eu escolhi o seguinte tema: Maria vai com as outras. De onde vem o termo Maria vai com as outras? O que significa Maria vai com as outras? A gente usa o termo Maria vai com as outras para se referir a pessoas que não têm opinião própria, para pessoas que são altamente influenciáveis. É por isso que a gente diz, fulano é Maria vai com as outras, é alguém que não tem uma opinião própria. E o termo Maria vai com as outras, segundo pesquisa por mim realizada no famoso Google, é o seguinte: a Rainha Maria I, mãe de João VI, ela passou a sofrer das faculdades mentais e por isso ela não mais saía sozinha, ela saía somente com as acompanhantes. Ou seja, ela tinha perdido a capacidade de deliberar sobre a própria vida. E o pessoal, então, como ela saía com as acompanhantes, o pessoal dizia: Maria vai com as outras, porque ela não saía sozinha. Daí, segundo pesquisa realizada, vem o termo Maria vai com as outras para se referir a pessoas que não têm opinião própria. Felipe, você é um Maria vai com as outras? Diga lá. Em certa medida, sim, Wadi. Acho que todo mundo tem um pouco disso, né? A gente segue tendências às vezes sem perceber e a gente necessariamente tem que se adequar à sociedade que a gente vive, né? A gente vive no Brasil, existem alguns costumes aqui que a gente cresceu fazendo eles, né? Se utilizando deles. Se a gente for em outro país, por exemplo, a gente vai ter outros costumes e a gente vai acabar sendo meio que Maria vai com as outras em outro país, né? Então é mais ou menos por aí. Eu acho que sim, todo mundo é um pouco. Mas a gente também tem uma margem ali de liberdade. Então, veja que Felipe disse que, em alguma medida, ele é um Maria vai com as outras. E aí eu quero colocar, e você? É um Maria vai com as outras? O que você acha? Diga aqui nos comentários. Escreva aí se você é ou não Maria vai com as outras. E agora, para a nossa reflexão, eu coloco o seguinte fato. De certo modo, todo mundo é um pouco Maria vai com as outras, porque a gente segue tendência. Perceba, a roupa que eu visto, eu não escolhi usar aquela roupa. A indústria da moda dita uma regra e a gente adere. Eu lembro que teve uma época que a moda era a calça da boca larga, era uma calça que cobria o sapato e eu usei. Confesso para vocês que eu usei. Depois, a boca da calça estreitou novamente, né? E eu também passei a usar. Porque a gente segue uma tendência, a gente tem aquela sensação de pertencimento e, é claro, a gente vai usar uma roupa que está adequada ao grupo social com o qual a gente convive. Eu sou advogado. Em certa medida, os paletós tinham 3 botões e eu usei. Então, assim, eu fiz minha adesão a esse estilo. Depois os paletós mudaram e passou a ter o estilo jaquetão, que eram 2 botões de um lado, 2 botões do outro, né? Então, assim, você tinha 4 botões, ficavam paralelos um ao outro, era um estilo jaquetão. Também usei. Teve uma tendência de terno estilo inglês, também usei. Aí, depois, né, os ternos mudaram, o estilo de paletó mudou e passou a ser o modelo slim, não mais de 3 botões e sim de 2 botões. Eu também fiz minha adesão a esse estilo. A gravata. Teve um momento em que a gravata era mais larga. Atualmente as gravatas ficaram mais estreitas e, óbvio, eu também fiz minha adesão a esse estilo. Então, percebe? A gente acaba aderindo à tendência. A gente acaba aderindo por um sentimento de pertencimento. E, óbvio, a gente tem, sim, a capacidade de escolha. A gente tem capacidade de deliberar sobre a própria vida. Mas essa capacidade de deliberar sobre a própria vida, ela vem pautada por influências externas. Sim, sem dúvida nenhuma, as influências externas, elas pautam muito o nosso modo de agir, o nosso modo de se comportar, né? O nosso comportamento ele é pautado.
Quer ver uma coisa que eu coloco aqui? Teve uma época em que você fumar em ambientes fechados era possível, era permitido. Você chegava num restaurante e o garçom já colocava um cinzeiro na sua mesa. Você ia ao cinema, e quem é mais jovem não lembra desse tempo, mas você ia ao cinema, atrás das poltronas tinha um cinzeiro. Você podia fumar no cinema, não havia nenhum problema em fumar no cinema. Não havia nenhum problema em fumar no ônibus, né? Não havia nenhum problema em fumar no restaurante. Quando essa regra mudou, quando esse padrão moral, né? Quando essa regra ética mudou, no início era preciso que existissem avisos dizendo é proibido fumar. Você tinha áreas específicas para os fumantes. Hoje, essa regra, ela incorporou ao nosso costume e não precisa mais de aviso dizendo que é proibido fumar em lugares fechados. Ninguém mais fuma em lugares fechados. Por quê? Porque esse padrão ético mudou. Então você percebe como as coisas também mudam e como nós aderimos a essas mudanças? Se a gente observar por essa ótica, eu digo, todos nós somos um pouco Maria vai com as outras. Por isso que Felipe disse que ele, em certa medida, é Maria vai com as outras. Felipe, me diga uma coisa, a roupa que você usa por uma escolha própria ou porque é uma tendência? Eu acredito. Se bem que essa roupa aqui é um pouquinho antiga, mas ela seguiu a tendência da época. Mas quando eu escolho utilizar ela, realmente eu estou fazendo uma escolha, né? Eu não estou usando, por exemplo, eu estou usando ela, mas não uma roupa de 30 anos atrás, que tinha uma outra tendência. Então, tem sim uma margem de escolha, mas a gente escolhe o que está disponível, não o que a gente necessariamente quer, assim. A nossa escolha, é isso que eu digo, a nossa escolha ela é sempre pautada, né, em alguns critérios. Claro, você não pode também fugir aos ditames legais. Você tem um padrão de comportamento que é ditado pela lei. Quem mora em condomínio, por exemplo, segue as regras do condomínio. Não é permitido ingressar no elevador social com traje de banho e você tem que seguir essa regra. Então, as regras elas existem para facilitar a vida em sociedade, a vida em coletividade. E óbvio, nós seres humanos, nós somos seres gregários, nós precisamos viver em grupo. E viver em grupo nos dá exatamente um sentimento de pertencimento e é óbvio que a gente acaba copiando os modelos de pessoas do nosso grupo. E em todo grupo tem sempre alguém que se destaca e se torna um influenciador. Hoje nós temos aí, agora com o advento da internet, os influenciadores digitais. Mas não só os influenciadores digitais ditam regras. Em todo grupo social tem sempre alguém que se destaca por ser alguém que inova, por ser alguém que faz diferente. Mas a capacidade de escolha, ela é muito relativa. Por exemplo, quando você escolhe um candidato a presidente, você não escolhe livremente. Por que eu digo que você não escolhe livremente? Porque você escolhe entre aqueles nomes que estão ali no cardápio. Alguém criou um cardápio e disse, ó, as suas opções para votar para presidente são essas aqui. Você percebe? Você escolhe entre aqueles nomes que são oferecidos. Você não vota em quem você quer. Você obrigatoriamente tem que escolher entre os nomes que estão ali referendados. Para prefeito, do mesmo modo, né? Você escolhe entre os nomes que estão ali referendados. Por mais que você pense, puxa, para prefeito da minha cidade, o ideal era Joaquim Manuel. Mas se Joaquim Manuel não faz parte daquele cardápio de nomes que lhe é oferecido, você não vai poder votar em Joaquim Manuel. Você tem que escolher entre aqueles nomes que estão ali. Então, essa é a reflexão que eu faço aqui com você. A sua capacidade de escolha, a minha capacidade de escolha, a capacidade de escolha de Felipe, ela é pautada por regras, ela é pautada por tendências. E é pautada também por aquilo que nos é oferecido para escolher. Você percebe, Felipe? Que é pautado por essas regras, por esse padrão que também nos é colocado? Percebo, doutor. É como eu falei também antes, né? A gente não escolhe praticamente tudo, a gente escolhe o que está disponível no cardápio. Foi como o senhor falou. Essa analogia do cardápio é praticamente perfeita para ilustrar isso. Pois é. Então, era exatamente sobre esse assunto que hoje eu queria falar. E
Você é o Maria Vai com as Outras? Diga aí. E se gostou e fez sentido, curta, compartilhe e apoie o nosso canal. Valeu, até a próxima.